A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 79. Corpo e unidade, carta de Paulo aos Coríntios. Autor da revista é o pastor Valtair Afonso Miranda, né? Iremos estudar, na verdade, a 10ª lição, a lição 10, né? E ela tem como título A Defesa do Ministério. O texto base para essa lição é 2 Coríntios 3, 1 e 4, 18. Estaremos fazendo a leitura do texto e logo após estaremos orando, pedindo a graça de Deus, sabedoria, entendimento para mais um estudo, né? Então, 2 Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Será com isso que estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou da vossa parte? Agora, Coríntios 4, versículo 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os invisíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Né? Oremos. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de proclamar o Teu Evangelho através do ensino bíblico, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse meio, esse canal de comunicação, ó Deus, que é o YouTube, e que os irmãos, os inscritos e os não inscritos, ó Deus, aqueles que vão passar por aqui, que possa ser edificado com esse ensinamento, com esse estudo, em nome de Jesus. Então, irmãos, a defesa do ministério. Aqui, irmãos, essa sessão de 2 Coríntios faz parte da autodefesa de Paulo, né? E o leitor precisa ter em mente que esse tipo de texto é uma espécie de diálogo com o público imaginário, né? O autor bíblico antecipa como as pessoas reagirão às suas palavras e responde antecipadamente a essas questões. São passagens fortes e vigorosas, quase como um debate, né? O apóstolo entende que precisa apresentar essas palavras de defesa porque o evangelho que ele pregou está associado à sua vocação. Questionar a sua pessoa era também questionar a palavra que ele pregou. Então, Paulo faz a defesa em prol de si, né? Porque algumas pessoas duvidavam do chamado específico de Paulo, né? E era necessário que ele fizesse essa defesa pessoal, baseado na sua própria vida, pelo chamado que ele teve lá na estrada de Damasco, né? Indo para perseguir a igreja. Então ele usa esse fato que o Senhor chamou especificamente, apareceu a ele lá na estrada e se revelou como Cristo. O primeiro tópico aqui, irmão, nós vamos falar sobre as credenciais do apóstolo Paulo. Todo mundo sabe que você, quando se apresenta a uma empresa, a algum lugar, você tem a sua credencial,
né? Credenciais, aquilo que se refere à sua pessoa, né? O seu caráter, a sua essência. Paulo realmente possui credenciais, sua carta de recomendação. Hoje nós, nas igrejas, quando a pessoa vai se apresentar numa nova igreja, mudança, ele traz ali a carta de recomendação. Estava escrita nos corações dos crentes fiéis de Corinto. Essa carta é muito mais permanente do que qualquer documento pessoal, documento de papel e tinta. Então Paulo está dizendo que a carta que ele traz é muito mais do que papel e tinta, né? Porque ela trazia no seu coração. A vida transformada daqueles irmãos era a prova do seu apostolado e comissão. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3, 2. E diz assim. Aliás, é o mesmo texto que está escrito aqui, né? Então não vou ler. O que poderia os falsos profetas mostrar? Então ele faz, né, como as credenciais escritas em papiro que eles carregavam poderia se comparar com as recomendações vivas de Paulo. Paulo não reivindica a autoria dessa carta escrita no coração, porque não foi ele quem escreveu. Então Paulo, ele fala do que Cristo fez na vida dele, né? E realmente quem escreveu essa carta no seu coração foi Cristo. Porque não foi ele quem escreveu, ele era apenas um instrumento que Cristo usou para redigi-lo. Assim como Paulo, nós também muitas das vezes somos usados por Deus, né? Redigida como carta de recomendação àquelas pessoas que ainda não creram no Evangelho. De qualquer forma, ele era a evidência necessária para demonstrar que ele realmente havia sido vocacionado por Jesus para aquela missão. Então, Paulo faz sua autodefesa aqui, falando sobre a sua vocação. Onde quer que o Evangelho, né? Onde quer que o Evangelho de Cristo seja proclamado. Então, irmãos, sabemos que nós, como cartas vivas, temos o dever de proclamar a vida de Cristo, né? As vidas transformadas são a prova do seu poder. Paulo estava falando que aquelas vidas que foi transformada ali foi porque houve uma mudança de vida naquelas pessoas a partir quando encontraram com Cristo, como ele também foi transformado. Os frutos da pregação são uma carta cujo autor é o próprio Cristo, né? Então, uma vez que a pessoa é transformada, ela passa a ser uma carta lida por todos, né? E todos ali começam a ter entendimento, clarear sua mente o que é realmente o reino dos céus. Divulgada para que todos possam ler, né? Quando a pessoa aceita Cristo, uma nova criatura, começa a ter novos pensamentos e modifica o cenário da sua vida, né? Os pregadores não passam, então, de instrumentos empunhados pelo Espírito Santo, né? Então, Paulo foi um instrumento usado pelo Espírito Santo para levar a mensagem. O próprio Cristo mesmo, ele falou que ele seria o apóstolo dos gentios. Muitos creriam através dele, né? Após levantar os testemunhos das vidas transformadas como evidência do seu apostolado, Paulo declara a fonte da sua autoridade. A nossa suficiência vem de Deus. Então, da onde vinha essa força? Da onde vinha essa coragem para pregar? De Deus, né? Porque Deus fortalecia, né? O fortalece o cristão.
Coríntios 3:5, ele vai dizer assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partíssemos de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus. Então sabemos que quem faz a obra é o Senhor, através do instrumento usado, como foi Paulo. Também você pode ser um instrumento a ser manuseado na mão do Senhor. Isso era algo que seus adversários da igreja não podiam afirmar. Por que eles não poderiam afirmar? Porque Paulo está mostrando as vidas que foram alcançadas pelo seu testemunho, pela evangelização pessoal que ele fez, né? E, através dele, o Espírito Santo falou aos corações. Afinal, nenhum deles se havia encontrado com Cristo ressurreto pessoalmente. Então, onde eu falei, né, que nenhum deles teve um contato igual Paulo teve com Cristo no caminho de Damasco. Percebemos que o apóstolo baseia tudo o que ensinou aos crentes naquele encontro no caminho de Damasco, quando Jesus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, o ensinamento de Paulo passou a ser aquele momento que ele teve ali, né? E olha que foi uma coisa extraordinária, porque o próprio Cristo se revelou a Paulo, né? 2 Coríntios 3:6, ele diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lembrando, irmão, que a igreja começava a surgir e eles vinham de uma religião, né, da religião judaica, aonde a letra, a lei prevalecia, né? E nós vemos que agora ele trata o homem segundo o coração, né? Segundo o coração de carne. Então nós falamos aqui nesse primeiro tópico, Paulo fazendo a sua defesa e apresentando as suas credenciais do seu apostolado, que na verdade foi um dos maiores missionários, né? Na verdade foi ele que abriu as portas do evangelho para o mundo ocidente, né? Então agora nós vamos falar no segundo tópico, cegos para a luz do evangelho. É um tópico, né, que está falando de como é a situação das pessoas que não têm entendimento do evangelho de Cristo. A partir do versículo 6, esse versículo que nós lemos, a epístola, a carta, né, inicia uma série de oposições entre. Então agora Paulo vai fazer aqui uma listagem de oposições, né? E falando por que cegos, né? Para a luz do evangelho, né? Então ele vai falar aqui oposições entre a carne e o espírito, pedra e coração, glória humana, glória divina. O contexto é contraste feito por Paulo entre a lei e o evangelho, né? No Monte Sinai, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Vamos ler aqui Êxodo 31, 18. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho da aliança, as 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus, né? Mas o próprio texto antigo já anunciava que esse meio de escrita pedra
era transitória. Então nós sabemos que a lei prevaleceu, né, até um certo tempo, quando Cristo cumpriu toda a lei, né? Jeremias profetizou a respeito da lei a ser escrita nos corações. Então, o que era a lei nos corações de pedra, agora vai ser nos corações de carne. Jeremias, Jeremias 31. 31, versículo 33. Diz assim: Eis no momento a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias. Afirma o Senhor: registrarei o conteúdo da minha Torá, lei na mente deles, e escrevereis no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo, né? Então, agora Paulo traz como referência os corações de carne, né? Ezequiel falou na substituição de corações empedernidos por coração de carne. Então, Ezequiel, vamos ler aqui Ezequiel, né? 11, 19. Eles considerei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito, e tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, Paulo traz aqui as oposições, as transformações, quando o Evangelho trouxe à luz, né? O conhecimento. Paulo entende que esse tempo já chegou, e só não vê quem tem olhos cegos para um véu. Então, o que Paulo está falando aqui? Que o povo de Israel, a nação de Israel, está com seus olhos vendados. Nós vamos ver em 2 Coríntios 3, 14 a 16, e diz assim: Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, irmãos, quando nós refletimos a glória do Senhor, né, somos transformados. Aquele coração petrificado já não existe mais, porque agora é um coração de carne, né, revelado por Deus. E o Espírito, né, traz à luz o conhecimento. Por isso, os compatriotas judeus não aceitaram Jesus como seu Messias, né? Apesar da insistência de Paulo em visitar suas sinagogas em cada cidade por onde passasse. Então, Paulo tinha costume, né, de evangelizar na própria, vamos dizer assim, igreja deles, né, nos seus redutos. Mesmo assim, eles não creram nesse evangelho transformador. Apesar da insistência de Paulo em visitar suas sinagogas em cada cidade por onde passasse, Paulo ora pela conversão de seus irmãos, para que esse véu finalmente caia dos seus olhos. Então, irmãos, nós vemos que até hoje os judeus ainda não encontraram o verdadeiro Messias, que é Cristo, né? Porque estão como um véu sobre os seus olhos.
mas só é revelado àquele que se converte ao Senhor, ao Evangelho de Cristo. Foi o Espírito Santo de Deus que operou nos corações dos crentes para abrir os seus olhos e regenerar os seus corações. Então, quem fez a obra de revelar a cada um de nós foi o próprio Deus, né? A partir daí, legalismo e a idolatria são deixados para trás, pois é importante seguir a vontade de Deus, servi-lo ao longo da vida, né? Então é necessário nós termos essa certeza. Esse novo crente, né? Então essa nova vida, agora cumpre a vontade de Deus, porque não tem outra opção? Não. Porque é obrigado? Não. Porque está sendo vigiado? Mas porque deseja de todo o coração. Então, o crente tem esse desejo, né? Não é porque ele é obrigado, não é porque ele é vigiado, mas porque ele sente esse desejo ardente em seu coração de cumprir e obedecer ao Senhor. A principal implicação da natureza espiritual da Bíblia pode ser demonstrada claramente através das passagens bíblicas, como 1 Coríntios 2,14, e diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, né? Então, Cristo trouxe conhecimento, clareza, luz para aqueles que andavam em treva, né? Então, por isso que o Evangelho é luz para o mundo, né? Para que as pessoas não andem em trevas. E 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para que se perde que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quando a pessoa é iluminada pela essa luz celestial, né? Ela reflete verdadeiramente a glória de Deus, a glória de Cristo, o qual é a expressa imagem de Deus. Então somos iluminados. Nesses textos a Bíblia ensina claramente a incapacidade do indivíduo não regenerado por Cristo de compreender a revelação de Deus. Então por isso, irmãos, nós vemos que a pessoa ainda não entender, não ser revelado, né? Porque ainda não brilhou a luz de Cristo no seu coração. A razão dessa incapacidade é a cegueira espiritual, né? As pessoas estão cegas para o entendimento, em que se encontra como resultado da queda. Uma vez o homem em queda, ele permanece cego, né? Não consegue ver a sua cegueira, né? A cura dessa cegueira não é intelectual, mas espiritual, né? Somente o Espírito Santo pode fazer resplandecer a luz do Evangelho em um coração nas trevas, né? Então, só quem pode realmente fugir dessa escuridão espiritual são pessoas que entregam o seu coração a Cristo, através do Evangelho de Cristo, né? Transformador. Muitas coisas descobrimos quando não éramos crentes, mas depois que você passa a ser cristão, você tem uma nova visão de um mundo espiritual, né? Isso demonstra o caráter espiritual envolvido na interpretação das Escrituras. Quantas coisas a própria Bíblia esclarece sobre conhecimento de Deus, sobre conhecimentos espirituais, e traz à luz o entendimento ao ser humano. O apóstolo Paulo explica que os judeus tinham como
um véu, né? Você repara que ele usa aqui o véu, embotando os seus olhos espirituais, uma venda, né, nos seus olhos, de modo que não podia compreender o significado do que liam por causa da incredulidade. Apesar de ter a Bíblia, livros proféticos, falando sobre a vinda de Cristo, sobre o momento do Messias, eles não entenderam quando ele veio, né? Como esse véu poderia ser retirado? Pela conversão. Então, pela conversão que os judeus, todos nós, vemos de glória em glória, né? A vida sendo transformada. Responde o apóstolo Paulo: essa mesma verdade é aplicada a todas as pessoas sem Cristo em passagens como Éfesos 4, 17, 18. Então vamos ver aqui, Efésios. Efésios 4, 17, 18. Isto, portanto, digo no Senhor, que testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, os obscurecidos de entendimento, aleis a vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Então, são pessoas duras, né? Endureceram para ter conhecimento de Deus, obscuros, né? De entendimento. São pessoas que estão na escuridão pelo entendimento. Por quê? Porque vive na ignorância pela dureza do seu coração, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que a ação iluminadora do Espírito Santo é, portanto, indispensável na interpretação e compreensão do ensino da Escritura. É aí onde o Espírito, quando nós lemos essas passagens, elas dão um entendimento para cada um e testifica com o nosso espírito o que está sendo aqui lido é realmente aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, né? Mesmo o indivíduo já salvo por Cristo precisa da ação iluminadora contínua do Espírito Santo. Mesmo nós precisamos do Espírito Santo para prosseguir na compreensão das Escrituras, né? Então, a Escritura é muito profunda e ela traz ensinamentos profundos para o ser humano. É um livro por excelência que todos devem ter ao alcance do seu coração, né? Seu coração não está obscurecido como das pessoas não salvas, graças a Deus, né? Mas ainda há muito a compreender. Claro que nós temos que compreender muitas coisas, né? Essa ação do Espírito Santo permanece indispensável. Então, é um aliado de um cristão, é o Espírito Santo. Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Por isso, em vários lugares da Escritura, o Filho de Deus é exortado a pedir sabedoria e iluminação espiritual para compreender as coisas espirituais, né? Sem a presença do Espírito Santo, fica difícil o entendimento das Escrituras. Por isso é necessário que nós oremos sempre para que Deus esclareça, para que Deus ilumine a nossa mente para o entendimento daquilo que está escrito na palavra de Deus. Efésios 1, 16 e 19, né? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria, de revelação, em pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, a qual a riqueza da glória da sua herança nos seus santos,
a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, né? Então, irmãos, sempre na dependência de Cristo, né? Cegos para a luz do Evangelho. Então, pessoas precisam ser iluminadas, pessoas precisam ser alcançadas para que não vivam nas trevas, né? Esse foi o tópico. O terceiro tópico, irmão, que nós vamos abordar é o paradoxo do ministério apostólico. Na verdade, a palavra paradoxo é contrário, né? As realidades celestiais nas cartas aos Coríntios são exaltadas em detrimento das terrenas. Paulo recomenda uma existência nesta vida com os olhos voltados para outra dimensão. Então Paulo está alertando, né, que a vida não é somente aqui nesse lugar, nesse planeta, mas é uma vida que poderá nos levar a uma outra dimensão, uma outra realidade, fazendo referência ao céu, a realidades celestiais que existem apesar de não serem vistas, né? Então, que nós almejamos os céus, apesar dessa situação não ser vista, mas cremos, não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois as coisas que se vê são temporais. Então todas as coisas que nós vemos nesse mundo são passageiras, são temporais, né? Enquanto as que se não vê são eternas. 2 Coríntios 4, 18, né? Esse tipo de jornada que faz com que toda a tribulação suportada pelos cristãos se torne insignificante diante das realidades celestiais. Então que essas tribulações, essas pressões que vêm sobre o crente, muitas das vezes tirando o foco do que é necessário, que olhando para da onde vem o socorro, né, dos céus, ela se torna insignificante na vida do cristão, porque ele sabe que tem uma esperança, ainda há esperança para aqueles que crêem, né? Que permanece a eles em Cristo. Para Paulo, o que os olhos humanos enxergam é transitório, é frágil diante das realidades celestiais. Com certeza tudo nesse mundo é perecível, né? Tudo nesse mundo é corrupção, é corrupto. E a palavra corrupto é muito interessante porque ela vem de corromper, de destruir, né? E os olhos humanos enxergam o transitório, frágil diante das realidades celestiais, não vista agora, mas a serem reveladas na volta gloriosa de Cristo. Com certeza, né, irmãos? Nós vamos ver a alegria dos crentes em Cristo, porque vão ser eternas, né? Não vai se corromper com o tempo, não vai se desgastar, na verdade, né? O que não é visto agora será visto no futuro. O que é visto agora deixará de existir no futuro, né? É digno de nota que as realidades celestiais existem, apesar de não serem vistas, né? Muitas pessoas não crêem numa vida celestial, né? Não crêem que há vida após morte. E por isso muitos não vão ver, na verdade. Não é o caso a elas virem a existência, mas sim de ser contemplados no futuro por todos, né? Esse é o problema, né, irmãos? Que as pessoas não crerem, com certeza não vão ouvir, né? O que está sendo preparado, né? A resposta de Paulo à incredulidade de muitos diante da pregação apostólica é o Deus deste século. Então, Paulo está falando aqui do inimigo das nossas, fazendo referência a Satanás,
De alguma forma, esse ser celestial impede as pessoas de entenderem o que o apóstolo pregava, né? Com certeza, o inimigo trabalhou muito para que Paulo não levasse o evangelho, né? Porque ele sabia que uma vez que levasse o evangelho alcançaria o maior número de pessoas. O problema não estava em Paulo, nem no evangelho, mas sim na cegueira das pessoas, né? Que ele provocava. Se o nosso evangelho ainda não está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, né, o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos. Esse é o problema, né? A incredulidade. Pessoas que não crêem no Cristo, né? Na transformação e no poder do Evangelho. 2 Coríntios 4, vamos voltar aqui aos Coríntios, 4, 3 e 4. Mas se o nosso entendimento ainda está encoberto para os que se perde, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Como consequência, tudo o que este mundo gera é loucura diante de Deus, como a sabedoria mundana. 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mais especialmente para convosco, né? Essa sabedoria insuficiente para que o ser humano conheça Deus, tornando necessária a loucura da pregação. O próprio Deus escolheu envergonhar os sábios do mundo ao decidir realizar sua vontade através das coisas que as pessoas consideram fracas, né? Com certeza, muitas pessoas consideravam o apóstolo Paulo fraco, né? Diante de muitas situações. Pois está em rebelião contra Deus, a aparência do mundo é passageira, né? Todos aqueles que são contra o Evangelho, eles estão cegos, eles são em rebelião contra Deus. O mundo usa uma máscara e esquema de um sistema, uma ordem como tal, deve ser encarado pelos cristãos como insignificante, né? Como rebelde, o estado do mundo é condenado diante de Deus, e a condenação é essa que já se manifesta no tempo presente, apesar do resultado definitivo ser esperado para a volta de Cristo, né? Então, irmãos, já temos visto muitas coisas se cumprindo, mas o que vai trazer mesmo vamos dizer assim, o ápice final de que Cristo realizará é na sua volta, né? Enquanto isso não acontece, o próprio mundo caído é alvo do amor de Deus através da reconciliação promovida por seu Filho, né? E na verdade, irmãos, eu vou ler aqui para concluir isso aqui, é 2 Coríntios 5:19. Vamos ler esse versículo que ele vai falar aqui. Diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Na verdade, nós somos um instrumento na mão de Deus para trazer a reconciliação. E Cristo estava reconciliando, né, com seu Filho. E Deus nos confiou a essa reconciliação. Então, irmãos, falamos aqui em 3 tópicos, né? Abordamos 3 tópicos, na verdade, as credenciais do apóstolo Paulo.
cegos para a luz do mundo, da luz do Evangelho e o paradoxo do ministério apostólico, né? Concluindo, irmãos, a letra é a lei. Ela foi escrita a tábuas de pedra, condenada o homem por sua falha. Ela aponta o pecado, falta de obediência de seus mandamentos. Na presença dela, o pecado abunda, né? Na presença da lei, o pecado extrapola. A lei faz questão de iluminar o salário do pecado. Ela aponta que o salário do pecado é a morte. O Evangelho, por sua vez, está escrito no coração dos crentes. Todo crente reconhece as falhas humanas, reconhece a dificuldade em obedecer, reconhece que o salário do pecado é a morte, mas faz questão de iluminar a solução de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então o Evangelho, ele dá uma esperança ao ser caído, né? Ao ser que está em trevas. Romanos, vamos ler aqui, Romanos 6:23. Rapidinho aqui. 6:23. Só um instantinho, irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dom maior é a vida através de Jesus. Não podemos apenas apontar o erro das pessoas, mas também indicamos a solução. Está aqui, né? A solução é Cristo. Dizemos que elas estão no pecado, mas a solução é o perdão de Deus. Uma igreja que não aponta o erro é uma igreja legalista. Devemos tanto diagnosticar a doença quanto prescrever o remédio. Então, irmãos, o que nós temos falado aqui hoje e que o apóstolo Paulo reivindicou, seu ministério apostolado, trazendo a luz do Evangelho àqueles que habitam nas trevas, né? Que essa lição de hoje, né, que fala sobre em defesa no ministério, né, possa iluminar a sua vida, você ser um canal de bênção para levar esse Evangelho que foi confiado a nós, o Evangelho da reconciliação. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um estudo da Escola Bíblica, né, da revista Palavra e Vida, né? Vamos lá? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez, crendo poderosamente, porque uma vez fomos iluminados pelo Teu Espírito Santo, uma vez fomos salvos, Senhor, agraciados pela bondade, misericórdia que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa abençoar esse vídeo e que ele chegue ao coração das pessoas que estão distantes, que ainda não te conhecem, que ainda não crê, que esse Evangelho possa transformar a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?